A paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós entramos um pouquinho tarde, né? Mas glória a Deus. Tá repreendido. Não. Glória a Jesus. Deixa eu limpar aqui a câmerazinha. Glória a Deus. Vamos lá. O título está aí, uma bênção. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Vamos lá. Para a palavra. Você não quer sentar aqui, irmão? Ok. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Bom, o título está aí, né, pessoal? Paz do Senhor Jesus a todos. O cristão, né, perseguido e os falsos cristãos que apoiam, né, o pecado porque não querem, né, parar de pecar, não querem abandonar o pecado e não querem viver em santidade, né? Então, vamos lá para 2 Timóteo 2, verso 19. Glórias a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. 2 Timóteo 2, verso 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. A qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se do pecado, aparte-se da iniquidade, né? A Bíblia fala que é para abandonar o pecado. Não é para continuar no pecado. Se você fala que você é cristão e você está no pecado, você continua no pecado, mesmo depois que você provou a benignidade de Deus, mesmo que depois você passou por processo de libertação, você aprendeu, né, todas as coisas, toda a disciplina espiritual, e você passou por processo de libertação e moldagem, e você ainda dar a desculpa, usar como muleta que você não consegue se libertar, é mentira. E mentir é pecado, né? Por quê? O que acontece quando o pessoal começa a dar uma dessa aí? Tem pessoas, irmãos, que estão na casa do Senhor, né, no templo, já fazem praticamente aí, nada mais, nada menos, que 20 anos, por exemplo, 10 anos, alguns nasceram aí dentro da igreja. É claro que nascer na igreja não faz ninguém cristão, né? Ninguém nasce convertido. Ah, mas eu fui apresentado quando eu era criança. Se você não deixar a graça superabundar na sua vida, ou você não se manter firme que nem Jesus foi apresentado na igreja, né, como todo mundo sabe, e ele seguiu aquilo que era para seguir. É possível alguém crescer e viver assim? Eu acredito que é possível. Senão não estaria na Bíblia, né? A Bíblia mostra as coisas que são possíveis. Senão nós estaríamos anulando Lucas 1, 37, né? Onde fala que nada é impossível para Deus, certo? Então, como que as pessoas falam que não conseguem deixar de pecar? Nós vamos continuar anulando a palavra de Deus, né? Aonde o próprio Senhor Jesus nos dá todo o entendimento, onde Jesus ele nos dá toda a base, todo o suporte para que nós possamos
abandonar o pecado. Até porque quando você está arrependido de algo verdadeiramente, você não volta a fazer, né? Você vai fazer o quê? Você vai fazer de tudo para parar. Vai fazer de tudo para parar. A pessoa, quando quer emagrecer, o que ela faz? Um regime, né? Fecha a boquinha um pouco. Só que aí começa a comer coisas saudáveis que vão ali trazer uma saúde pro corpo. A nossa vida espiritual é a mesma coisa. A nossa vida espiritual é a mesma coisa. Se você não se abstenhar do pecado, que é ele que condena você ao inferno, que não traz algo saudável para sua vida espiritual, para corpo, alma e espírito, a Bíblia fala que se o olho for bom, todo o seu corpo vai ser bom, né? Mas e se os seus olhos forem ruins? Aí ele vai falar, mas o que seria ter o olho ruim, né? É a questão da cobiça. Porque quando você cobiça algo, você maquina na sua mente e sua mente distribui para o seu corpo. E aí automaticamente o que você vai fazer? Você vai praticar o ato. Ah, mas eu pensar não é pecado? É pecado do mesmo jeito, porque Jesus fala que se você olhar para a mulher do teu próximo e você cobiçar ela, você já deitou com ela na cama. Ambos, né? Que quando ele tá falando homem, sim. é Não, mulher. Sim, eu sei, mas eu tô dando um exemplo, né? De cobiça para qualquer pessoa que cobiçar qualquer coisa, seja homem, seja mulher, ou qualquer coisa que traga o pecado da cobiça. Pode ser sexual, pode ser material. A paz do Senhor Jesus, Bruno. Eu achei que você não queria participar mais, você não falou mais nada. Mas enfim, a próxima vez eu marco. 7. Continuando. Então, como que a pessoa se diz cristã? Mas, você só prega o que convém a você. Se eu estou pregando contra o pecado, como eu estou pregando coisas que convêm somente a mim? Como? Me digam. Porque o pecado não me convém, o pecado em si não me convém. Então, se eu estou pregando contra o pecado em si como um todo, como eu só estou pregando coisas que me convêm? As pessoas geralmente falam isso nas publicações, que eu prego o que convém. Sendo que eu prego sobre todos os pecados. E prega aquilo que vive. O quê? Você prega aquilo que você vive. É que o irmão Mateus falou agora. Eu prego aquilo que eu vivo, assim como o meu irmão prega o que ele vive. E o irmão Mateus prega o que ele vive. O que a gente vive? A gente vive contra o pecado. Então, o que eu vou pregar? Vocês querem que eu pregue algo que eu não vivo? Por exemplo, eu não vivo no pecado, então eu tenho que pregar aquilo que vocês querem ouvir. Então, quando um cristão ele é perseguido, pessoal, vai ser igual Cristo. Não adianta as pessoas falarem, vocês estão se igualando a Cristo. Cristo manda. Cristo que manda a gente ser igual a Ele. Cristo. Quando Jesus ele está falando que aquele que vê Ele vê o Pai, e muitas glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus e irmã Gabi. Quando Jesus fala que nós, né, vendo Ele, estamos vendo ao Pai, nós estamos vendo ao Pai porque Jesus é Deus. A Bíblia fala que Jesus é Deus. Fala que a mesma autoridade que o Pai tem, Ele deu ao Filho. E aquele que nega que Jesus é Deus é anticristo. Aquele que nega que Deus vem em carne, que é Cristo, é anticristo. Até porque o versículo 1 do capítulo 1 do livro de João fala, né? Eu vou até ler aqui. Eu amo essa parte desse versículo, gente. Meu livro favorito dos evangelhos é João. Eu amo o livro de João. Versículo 1. Quem tá aí? Tranquilo, irmão.
O princípio, no princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O que ele está falando? Que Jesus é Deus. A paz do Senhor Jesus, irmão Carlos César. Jesus é Deus. Aqui no versículo 1 já está falando. No capítulo 1 de João. Pai, Filho e Espírito Santo são um só, como a irmã Gabi acabou de falar aqui. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. E o Espírito Santo habitava em Cristo. E Cristo subiu e o Espírito Santo desceu, né? Ficou para nós. Para habitar em nós, para que Deus habite em nós, para que, como Jesus foi um com o Pai, nós podemos ter Deus também habitando em nós. Misericórdia, o que seu irmão tá falando aqui? E tem qualquer coisa de... Qual você tá falando? Esse louco desse tal de Rian Costa aí. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, se Jesus não é Deus, então por que Deus precisou de Jesus para nos fazer? Para fazer todo o mundo. Por quê? Né? Porque é isso o que está sendo falado. Porque o cristão verdadeiro, ele se parece com Cristo. Então aquele que vê o seu irmão, vê a Deus. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Certo? Assim como Deus falou que no princípio, né? Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando ele fala nossa imagem e semelhança, ele está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 em 1. 3 em 1. Assim como nós somos corpo, alma e espírito. Certo? Então a pessoa que nega que Jesus é Deus, ela é anticristo. Você não tem o Espírito Santo de Deus, é blasfêmia. A gente pode citar um pouco de... Né? Fala mais alto, irmão. Vem aqui, irmão. A gente pode citar um pouco da passagem de Moisés, que Moisés, ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor. Ele viu... Mesmo que tenha sido de costas. E Jesus ainda não tinha visto, né? Jesus estava lá com eles. Tipo assim, só que Jesus não tinha visto. Como homem, não. Como homem, não. Cruz, entendeu? Para nos dar salvação. Então, as pessoas que falam que Jesus é Deus, essas pessoas são tudo anticristo. Entendeu? Aham, entendi. Eu entendi o que você disse. Porque essas pessoas que estão negando Jesus são anticristo. A Bíblia fala que Deus, Rian Costa, que Deus, ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ser imagem e semelhança é uma coisa, ser filho é outra. Mas não tô falando disso, querido. Eu tô falando em questão de ser imagem e semelhança. Eu tô falando isso. Tem gente que fala que é ser filho. Não, filho. Para ser filho de Deus, a pessoa tem que fazer a vontade de Deus, assim como está em Romanos 8,14. O Bruno falou pra colocar você pra responder esse garoto nos comentários. Até porque eu não tenho que inbox falar com ninguém. Eu tô aqui pra pregar a palavra. Se você quiser aceitar a palavra, glórias a Deus. Se você não quiser, pode sair fora. Eu tô aqui pra pregar pra quem acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A Bíblia não vai mudar por causa do seu intelecto podre. Eita. A Bíblia não vai mudar por causa que a sua mente está cauterizada, jovem. Amém? Se você está aqui pra falar asneira, eu quero que você prova aí se Jesus não é Deus. Prova. Prova que Jesus não é Deus. Prova. O que tá falando aqui? Ele falou que o inferno, o diabo, vocês são todos são um símbolo. Quero que ele prova. Ele não consegue provar. Aí eu falei pra ele, então, se você, depois que você... Mas se tem algo por quê? Exatamente. Testemunha de Jeová não acredita que Jesus é Deus e muito menos no Espírito Santo. Verdade. Vocês são blasfemadores da palavra. Vocês são uma seita. Vocês fazem parte do anticristo. Tá?
Ele falou aqui? O que o Bruno falou é verdade. O testemunho de Jeová não acredita em Jesus Cristo. Eu acho engraçado, esse rapaz, ele não consegue provar nem que Jesus não é Deus, porque a própria palavra já fala isso, aqui no capítulo 1 de João 1, versículo 1 já fala. Em Gênesis já fala também. E durante as outras partes de João também fala. Sim. Que ele recebeu do Pai essa glória. Então, para ter a glória do Pai, aí, da mídia, né? Esse povo de Araraquara comandando esses retardados aí. Né? E o Bruno é engraçado. Daqui a pouco eu vou responder ele nos comentários. Mas a questão, gente, que a gente vem aqui pregar a palavra do Senhor, né? Aquilo que o Espírito Santo coloca no coração da Jéssica. E as pessoas vêm com essa... Vem que essas... Blasfêmia, gente. Blasfêmia, irmão. Ele só tem esse argumento, porque o dia que eu falei com ele, ele não respondeu as coisas que eu falei. Ele falou, os judeus não acreditam que Jesus é o Messias, filho de Deus. Testemunhas de Jeová creem que Jesus é filho de Deus e Messias. Mentira. Testemunha de Jeová não crê que Jesus é Deus. Não acredita que Jesus é Deus. Não crê que Jesus é Deus. Marcos 9 fala assim que o fogo nunca apaga, onde o fogo nunca apaga, onde o bicho nunca morre. É. Já quebrou toda a teoria dele que ele postou aí. Falar pra ele que daqui a pouco eu vou no inbox conversar com ele sim. Pode ficar em paz, eu vou sim. Argumento fraco aí. Então vamos continuar agora. Vamos continuar. 1 Coríntios 15 fala assim. Tô de boa com herege hoje. Lê 1 Coríntios 15 aí, do versículo 23 em diante, pra esse coitado aí. Já era, já. Ela bloqueou ele no comentário porque tem coisa aqui. Mas leia. Já vou responder Eclesiastes 9, já respondi pra ele Apocalipse 19 e 21. E Apocalipse 20 também, que já fala. Misericórdia. O cara nem sabe o que o cara tá falando. Quase 1.500 comentários na sua publicação. Qual a publicação sua? Não sei, acho que é aquela dos dois homens se abraçando com as duas Apocalipse mulheres. 19. Testemunha de Jeová, misericórdia. Qual que é, Padre? 1 Coríntios 15? Demoniada aí, tá entrando aí, vai queimar tudo pro inferno. Tanto da mídia, tá no pecado, tanto esse povo da região que tá comentando, vai tudo queimar. Qual que é o verso? Os pecadores inúteis aí. 1 Coríntios Falando 15? pra aqueles que gostam de pecar, viu? Aqueles que pecam voluntariamente. Esses são inúteis. Aqueles que escolhem Sabe viver no por que eles pecado. são inúteis? Eu tô na Bíblia dizer assim, esses gatos aí, maluco. Olha lá, loucura. Deixa ele brincar, bem. A Bíblia diz assim, ai daqueles ai dos escândalos. Mas ai dos homens porque vêm os escândalos. É melhor ele pegar uma pedra de atafona, colocar no pescoço e jogar no mar. Aí Pedro começa a falar para Jesus, Senhor, quantas vezes tem que perdoar meu irmão? Ele tá falando, aí fala da fé, aí os apóstolos falam, acrescenta a fé, em Lucas 17. Aí fala, se você tiver fé com um grão, vai passar esse monte que o pico a cola para lá. Aí a Bíblia diz assim, que ele fala assim, se o Senhor mandar o servo fazer isso e aquilo, ele não vai fazer? Ele fez aquilo que foi ordenado, então ele é servo e... Então o que Jesus está falando? Ele está falando assim, quem faz por interesse, e quem faz na força do braço, ou quem faz depois que for ordenado, que nem aqueles dois filhos, Jesus está nessa parábola, lá de Mateus. Por exemplo, Jesus falou assim, filho, vai trabalhar na vinha hoje. Ele ficou assim, meio assim. Ele não falou, vou, né? Ele não vou, eu não vou, mas um exemplo. Se arrependeu assim, será e que foi. eu vou, não vou? Aí ele foi, ele obedeceu. Aí o outro falou assim, filho, vai trabalhar. O outro falou assim, eu vou trabalhar. Aí ele falou que ir, não acabou indo. Então, o que é isso? Quando a pessoa fala que ela vai fazer uma coisa e não faz, vira trapo de imundície. A pessoa fica servo inútil. Porque ela está fazendo o que ela quer. É a mesma coisa da graça. Como assim? A graça, um exemplo, quando Sansão caiu com Dalila, ou pode ser outra pessoa, vamos dar um exemplo aqui. Que Pedro ele negou Jesus, ele foi dispersado da graça naquele momento. A graça não estava abundando na vida dele, a graça não tinha superabundado, ele enterrou, né?
Ele quebrou a aliança, né? Porque a graça já existia, a graça superabundou quando Jesus morreu na cruz para dar salvação para as pessoas. Mas no tempo de Sansão também tinha. Por que você está falando isso? Porque na graça dá para cantar em pecado, na graça dá para louvar em pecado, na graça dá para querer profetizar na carne pecado. Em pecado. Na graça a pessoa tem técnica, tem eloquência, a pessoa toca, a pessoa tem teórica, a pessoa tem aqueles teólogos que ficam no pecado, tem hermenêutica, isso e aquilo. Na graça é tudo fácil, mas eu quero ver na santidade. Quero ver na santidade. A santidade acontece sobrenatural. Entendeu? Não adianta a pessoa estar na igreja, num altar na igreja e não acontecer nada. Se não está acontecendo nada, porque alguma coisa as pessoas estão em pecado, ou ela está com falha. Porque aonde Jesus está, algo tem que acontecer. Algo tem que acontecer. Onde Jesus está, algo tem que acontecer. Se não acontece é porque a pessoa está que nem Davi. Está que nem Davi, está que nem Sansão. Porque quando Sansão ele perdeu a força dele, ele perdeu os olhos. Quando Davi ele pecou com Betseba, ele perdeu a presença, né? A presença, a graça de Deus que trazia a presença na vida. Davi perdeu a presença de Deus e a graça que trazia a presença, né? Davi perdeu a graça que trazia a presença de Deus e ele foi disperso da graça. Ele saiu do centro. Deus não usava mais ele. Ele ficava no trono, sentado, dando ordem. Só. Ele não tocava mais, ele não orava mais direito, ele ficava perturbado, entendeu? Com depressão, certeza, porque ele estava depressivo, ele estava perturbado, depressivo, carnal. Um exemplo, ele estava perturbado, né? Perturbado, depressivo, chateado, e tanto com ele mesmo, como que é aquela palavra quando a pessoa fica no... ele estava, já disse que está desprovido da graça, mas tem outra palavra que eu quero falar. Tipo, ele está chateado, depressivo, pode ser que ele estava angustiado e perturbado. Tá bom, essas palavras tá bom. Demorou 1 ano para Natan ir lá. Por isso que ele ficou no pecado 1 ano. Ele ficou no pecado 1 ano. 1 ano de querendo mentir na frente de todo mundo. O cara mandava ordem, o cara tocava, o cara fazia isso, o cara fazia aquilo. Ninguém percebia que ele estava no pecado. Quando chegou um profeta, já revelou o manto. Rapaz, Davi é o seu homem. Não sei o que, ele voa uma parada das ovelhas. Isso é verdade. O que nós faz se uma pessoa roubar tal, isso aqui, fizer isso? Aí ele falou, não, tem que matar esse cara, é o seu. Ele quis dar uma de justo. Já cagou. Achando que o profeta não sabia. Aí pra você ver, ele se transfigurou em anjo de luz, porque querendo ou não, quem tava com ele era o Chuck. Sabia que ele tava com o Chuck? E sabe por que é verdade esse negócio? Aí eu vou lá em 2 Coríntios, que ele fala assim, que quer mostrar uma eficácia de ministro de justiça. O que quer dizer isso, quer mostrar uma eficácia? Uma eficácia de ministro de justiça, que está fazendo, eu faço boas obras, eu sou um ministro de justiça, eu faço boas obras. O que é eficácia? Eficaz é algo que atua na sua vida, que efetua corporalmente a plenitude de Cristo, né? Porque ele é toda a plenitude do corpo, né? Da igreja. E se você faz parte, você é um membro e você é completo no seu chamado, a plenitude de Deus vai habitar na sua vida e você vai fazer a obra combatendo, fazendo obras, combatendo, como que é a palavra certa? Combatendo com eficácia, mas tá falando, poderosamente. Lembrei, trabalhando, combatendo poderosamente. Você vai fazer as obras. Como assim combatendo poderosamente? Você vai combater com tudo aquilo que vier contra a sua vida. Você vai trabalhar para o reino e vai combater tudo aquilo que vier contra a sua vida. Não vai adiantar, vai cair por terra. Você entendeu? E Davi, ele estava sem isso. Ele não estava combatendo mais o bom combate até ele guardar a carreira.
cumprir a carreira e guardar a fé. Você entendeu? É por isso que Paulo fala isso. Porque quando ele fala em 1 Coríntios 9, ele fala assim, eu esmurro meu corpo. Não como que, tipo, ele falando assim, ele fala que socava o ar, esmurrava o corpo, mas não fisicamente, mas ele fala espiritualmente. A renúncia. Né? Renúncia, ele fala, coloca o meu corpo a servidão. Ele fala, né? Para que eu não possa ser desqualificado, reprovado. Então, todo dia, na vida de um verdadeiro cristão, quando o inimigo vem atacar, ele tem que repreender, porque ele já renunciou todas as coisas do mundo para viver o chamado dele. Se ele está na posição, ele vai dar muito fruto. Então, por isso que eu estou falando, onde Jesus está, tem que acontecer algo. Eu postei João 12 anos falando assim, que quem serve a Jesus e acompanha Jesus, a Bíblia diz assim que o Pai honrará, mas o Pai honrará conforme Ele quer, não conforme a força do braço. Por isso que é qual que eu falo, aqueles que é de Deus e aqueles que é... que você colocou o título mesmo? Aqueles que é de Deus o cristão perseguido versus sim. o cristão que apoia o pecado e dá desculpa para continuar pecando. Então, quem é de Deus, ele faz a vontade de Deus e o poder de Deus vai ser efetuado na vida dele conforme Deus quer. No chão da pessoa. Quem força pode ver que não acontece nada. A pessoa pode ter status, a pessoa pode ter dinheiro, a pessoa pode ter recurso, a pessoa pode ter tudo, mas milagre, sinal, prodígio, palavra, conversão e palavra verdadeira de revelação, a pessoa é vazia. Ela não tem o que dar, ela só dá a expressão. Então Davi ele tinha eloquência, ele fingia. Então, quando ele fala em 2 Coríntios 11 lá, obreiros fraudulentos, por isso que em Filipenses 3 fala assim, ó, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão e da ocasião a carne. Ele fala assim, confiai no Espírito, confiai em Jesus Cristo, ele falou. Aí ele começa a falar, Paulo começa a falar da história dele, que ele renuncia tudo ele renunciou tudo como esterco para alcançar a sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus. Aí a Bíblia diz assim, lá no versículo 17, que ele fala mais para baixo que você tem que procurar o prêmio que é Cristo, e ele fala assim que você tem que ser perfeito. Se você não, ele fala assim, ó, seja perfeito. Ele fala assim, seja perfeito. Se você já, ele fala seja perfeito. Ele fala seja perfeito. Se você é perfeito, tá bom. Mas quem não é perfeito, continue buscando a perfeição. Para você ser aperfeiçoado e ser perfeito. É bíblico isso. Procura a perfeição. Isso é bíblico, irmão. Não adianta a pessoa ficar... Eu vi uma mulher postando hoje e falei, você tá errada. Ela parou de comentar. Ela viu que ela tá na Bíblia. Então não adianta você querer pegar a Bíblia para querer usar algo que você quer que beneficie de você. Então ele fala assim que aqueles que distorcem não andam nos caminhos de Cristo... para ser imitadores como Paulo foi, ele fala assim que as pessoas, eles falam assim que nem vocês falou agora, que eles viram inimigo da cruz de Cristo. Que eles buscam só coisa, lá mandar as terras da Gaceba, né? Que eles só querem buscar as coisas terrenas. O Deus deles ainda quer falar que é cristão ainda. O Deus dele é o ventre deles. É dizer assim que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ele está falando, sabe o que ele está falando ali? Ele não está falando só do povo do mundo, ele está falando do povo da igreja. Quando ele fala aquilo ali. Quando ele fala aquilo ali. Então o povo deve ter discernimento, porque ele ficou um ano em pecado. E ninguém desconfiou. Só depois que o profeta teve discernimento, que eu acho que o Senhor mandou, que pode ser que ele estava longe, né? Pode ser que demorava alguns anos, por causa da caminhada também. Sabia que se você de a pé daqui de um lugar pode demorar um ano? Se você for de a pé? Misericórdia. Tem lugar que demora, pode ser um ano. Depende, se você for para outro lugar de a pé, demora um ano. Misericórdia. O celular? Esse negócio dele não. Esse negócio dele não tá. Esse negócio de Davi ter ficado sem alegria, sem a presença de Deus, é verdade, porque depois no Salmo ele fala, ó Senhor, coloque em mim, eu devolvo a minha alegria da tua salvação. Ele fala, coloca o espírito reto. Sim, mas eu tô falando negócio da alegria da salvação, ele já não tinha mais a presença. Mas quando ele fala do espírito reto, porque quem tem espírito reto, ele vai andar em gozo, em santidade, em alegria, ele vai ser bem-aventurado tudo aquilo que ele fizer. Como ele não estava sendo bem-aventurado, ele estava triste, ele estava angustiando, ele estava depressivo. Então, isso, depressão, eu vou rasgar. Depressão é demônio. É demônio.
Não adianta falar, falar, não, é demônio. É demônio. Também uma coisa pra você. Esse negócio de medo, Deus, só que medo é um espírito, né? O medo não é de Deus. Então, se medo é um espírito, então. A depressão é é o demônio. do medo é o demônio. Se medo é um espírito. Existe o espírito do medo. Então. Porque o espírito do medo é quase igual ao espírito da loucura. É. Porque a depressão puxa também. Então, todo esse espírito aí puxa pro espírito da loucura. É. Só para concluir já, eu vou deixar eles terminarem de falar. Então, ele tava tudo, tipo, Davi fazia tudo aquilo que os talentos que Davi tinha, ele fazia tudo em eloquência, mas não fazia na unção. Aparência é diferente de presença, né? Aí você lê 2 Coríntios 14, 15, que ele fala que eu não tô lembrando dele. Não era o capítulo 15? Pode ler depois 2 Coríntios 11. Mas qual que é o verso? 14 e o 15. Ele fala transfigura. Ah, tá. Então Davi queria se transfigurar em anjos de luz, queria mostrar que nem meu irmão foi justo, queria mostrar um ministro que ele era um ministro de justiça ainda, de eficaz, que ele tinha unção. Mas na hora do discernimento do profeta, repreendeu ele. É pra ler o que fala de Será que o Davi ficou um ano sem o Espírito Santo? Ficou. Caraca, mas como que ficou aí? Você viu, Vi? Acho que depois que ele se arrependeu, né? É pra ler. Ele ficou 7, se eu não estiver enganado, não lembro se na Bíblia fala, ele ficou trancado no quarto. Mas muitos falam, ou na Bíblia, não lembro se na Bíblia, se eu estiver errado, o irmão perdoe. Mas eu não lembro se na Bíblia fala que ele ficou 7 dias no quarto orando e jejuando trancado, ou a Bíblia só relata que ele ficou vários dias no quarto orando e jejuando. Tinha vários dias, né? Ficou vários dias trancado. Dali não fala. O Senhor perdoar, ele falou assim que o Senhor não ia matar ele por coisa. Transpassou o pecado. Por quê? Isso é graça, isso é misericórdia. Mas por quê? Porque ele tinha crédito. E também quando ele se arrependia de coração, sim, né? ele tinha crédito com o Senhor. Ele era justo. Mesmo que ele ficou um ano, ele errou, ele pode ter errado esse ano, mas era justo, ele tinha um coração justo, mas ele não vigiou por causa da carne. Que nem ele estava falando naquela hora ali. Se a pessoa não vigiar, a Bíblia diz vigiar e orar. E aquele negócio lá que tava falando, como que é aquele negócio que eu tava falando? Negócio pra pessoa não dar ocasião A carne. Você entendeu? Então, só tô tentando lembrar o resto do versículo, que fala em 2 Coríntios, que ele fala assim, que são obreiros fraudulentos, que são transfiguram em anjo de luz, querendo mostrar obra de justiça e ministração de justiça de eficácia, alguma coisa assim. Aí você lê, vou deixar ver. Mas eu não achei aqui o que você falou. O quê? 1 Coríntios 15 do 23, falei pro cara que tava falando dele. Ele já foi bloqueado. Vai ler. 23 ao qual? Lê até o 29. Tá. Ele falou o negócio da morte, vai calar a boca dele aí, ó. A Bíblia diz assim que a chave da morte e da vida está na mão de Jesus Cristo, Apocalipse 3. Você vê como o cara já distorceu. A Bíblia diz assim, ó, pra você ver só o Marcos 9, que ele fala em Isaías 66, fala assim, onde o bicho nunca morre, onde o fogo nunca se onde o bicho nunca morre, o fogo não se consome. Então, peraí, se não onde o bicho nunca morre, o fogo se descompõe, eu já quebrei o que ele quis distorcer de Apocalipse. Ele falou que não queima. Como que não queima? Não queima. Queima, mas não... Ele quis dizer que é ficção. Eu tô achando que ele é testemunho de Ele Jeová. símbolo, meu irmão. Eu tô achando que ele é testemunho de Jeová. Certeza, ele é testemunho de Jeová. O testemunho de Jeová fala que o inferno é aqui. Coitado. Se fosse aqui o inferno, irmão, o povo estaria uma vida boa, viu, filho? Segura aqui assim com você, eu vou ler. Mas não, vou colocar em mim não. A pessoa quer que se não existisse inferno e céu... Porque tem demônio, anjo, então por que? Deus, Então as demônio. pessoas não iam morrer. Né? A gente ia viver pra sempre. A pessoa ia assim. ficar vagando. É espírita agora. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo,
todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Doutra maneira que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles então pelos mortos? Já respondeu ele. É o que eu ia falar. Então as pessoas não iam morrer. Ia ficar vagando. Vou ficar tipo igual o zumbi The Walking Dead agora? E outra, isso já tá confirmando que seria de João primeiro também. Fala todas verdade. as coisas, subsiste tudo, tanto o pai ou o filho. Exatamente. Qual? Deixa eu tomar uma ducha. Qual? Não, 14 e 15. Versículo 14 e 15 do 1 Coríntios 11? Davi quando ele estava comando em pecado. Mas peraí. Mas vai falar o quê? Vai falar o quê? Falar o quê? Nesse de Coríntios 11. Seria só o 14 e 15. Mas o 14 e 15 tá falando negócio de mulher. 2 Coríntios. Ah, tá. Achei que era o primeiro. Nossa, com dor de cabeça no pescoço. Uma ducha. Você tá lindo, filho. Você tá lindo. Glória a Deus. Você tá lindo, filho. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Glórias a Deus. Nossa, aí. Já tá falando que aqueles que vivem no pecado vai ter o mesmo fim que o diabo. A Bíblia tá falando isso, irmão. Então aquele que diz que é cristão e apoia, né, o pecado, não é Deus que tá usando vocês não, querido. Além de vocês estarem no pecado, vocês estão apoiando o pecado dos outros, que nem eu ouvi uma moça falando, uma tal de Eduarda, sei lá como que ela chama, em uma das postagens, compartilharam, o pessoal começou a comentar na postagem compartilhada, né? E aí essa jovem começou a falar que é impossível você viver em santidade. Que é impossível isso aqui. Gente, então quer dizer que nós estamos anulando todas as vertentes de santidade que Cristo deu, até porque Ele é santo e Ele fala que vai nos justificar. Então a gente está anulando João 17, está anulando 1 Pedro 1, versículo 15 e 16, está anulando Gênesis 17, versículo 1, está anulando todas as coisas que Deus fala, principalmente Romanos 8, Romanos 6, tá anulando tudo então, pra ser santo, pra não ser, né, santo. Aí ela falou que o sacrifício de Jesus foi perfeito, mas que não é suficiente, que não basta. Olha o que ela falou, que blasfêmia. Suficiente não é ela pra servir ele. Ela não é digna. Misericórdia. Ela não é digna. E ela ainda falou que não se arrepende de falar isso, irmãos. Olha o que a pessoa prefere blasfemar do que admitir que é possível ser santo, porque é Jesus que faz a gente ser santo. Eu ia postar nos comentários, mas já que bloquearam alguma coisa, jogaram spam no negócio de comentar, fala João 8 aí do 12 em diante, até que fala, até a pessoa que vai até o 34. João 8. 12 até o 34. Você nem leu 44, né? Porque falando que eles são filhos. Eles são filhos do diabo. Já, o 2 Coríntios é pra ler do 12 ao 34? Nossa, hein, menino? É do 12 ao versículo 34? João 8. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, disseram-lhe
Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifique de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Esse, na verdade, julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me, buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, não podeis vir? E dizia-lhes: vós sois de baixo e eu de cima. Vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. Só para pautar, ele falou assim que aqueles que é do céu e é de cima, e fala as palavras de cima de Deus, e é do céu, aqueles que é do céu e de Deus, aqueles que é de Deus e fala aqueles que é de Deus, aquele e aqueles que é de Deus, é de cima, é do céu, correto? De Deus. E ele fala assim também, fala palavras de Deus, que é do céu, é de cima, é dele também que fala a palavra. Quem fala a palavra de Deus é dele. Ele está falando assim que ele é maior e acima de todos. João 3 ele fala. Quem viu o chamado? Entendeu? Verdade. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: quem és tu? Jesus lhes disse: isto mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós. Nossa, gente, depois fala que Jesus não julga. Muito tenho que dizer e julgar de vós. Tá julgando eles. Mas aquele que me enviou é verdadeiro. Depois de João 8 da mulher, ó, Jesus, só para pautar, Jesus julgou a mulher adúltera assim. Julgou sim. Ele pontuou e falou assim, ó: vai e não peque. Quando ele falou para ele, ele julgou o pecado dela. Falou: você está em pecado. Vai, não peques mais. Mas eu te perdoei. Como você fala aqui que ele não julgou? Julga sim. Jesus apontou o julgou pecado. O pecado dela, tanto dela quanto dos demais. E perdoou. Mas por quê? Porque ele sabia que ela não ia praticar mais o ato. E Jesus ele falou que ela já estava arrependida, já, né? Os 5 homens que ela tinha se envolvido não era dela, né? E nem o que ela estava no momento também não era dela. Então, as pessoas... A do João 4. Essa, não me julga, mas Jesus está julgando. E Jesus, ele apontou o pecado dela. João vai, 4 não peques mais. João 4 também apontou. Entendeu? Aponta ele mesmo. falou que você tá, não é seu amor, ele tá querendo dizer, Você tá chamando de adúltera na cara. Jesus falou, você é uma adúltera. Mas ele falou de um jeito pra não machucar tanto a pessoa, até que ela ficou tão perplexa, que nem dizer assim, que nem João, Gálatas 4, que ele fala Gálatas 4:14, ou Gálatas 4:15. Porventura fiz inimigo dos vós por pregar a verdade? Ele fala isso. Né? Aí ele fala assim, eu fico perplexo. Ele fala, eu fico perplexo diante de você, diante de vós, porque eu tenho gerado vocês, né, estou perplexo em dores de parto diante de vós. Por quê? Porque na hora ali, o apóstolo Paulo estava impressionado com as atitudes dos Gálatas, de Galácia.
Muito tenho o que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tem ouvido, isso falo ao mundo, mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu gosto dessa passagem, dessa parte. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se permaneceis na minha verdade. Se permanecer. Aí fala em Lucas 22, 28, ele fala assim, ó, vocês têm permanecido comigo nas minhas tentações. Então, filho, as aflições. Quem vive com Jesus tem aflições, viu? Tem tentações. Ele falou que se aconteceu a pessoa com ele. não tem, alguma coisa está de errado. Ela está vivendo na carne. A pessoa ainda, a pessoa ainda apoia pecado. Ainda ele fala, vocês vão julgar comigo as 12 tribos, vocês vão julgar junto comigo as 12 tribos de Israel, as nações. Então, peraí, tá falando que é para julgar. É. Então, isso, cara, tem muita passagem que ele julga, viu? E fala para julgar. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Derrubei ketchup no meu... Você escutou que eu já li até o 34? Agora só vou continuar vocês falando. Glória a Deus. A gente já vai finalizar. Era mais para falar mesmo sobre a diferença do verdadeiro cristão, aquele que é perseguido. Já foi falado algumas características, deu a característica de Davi, falou um pouco de Sansão. Então já falou aquele que é falso cristão, né? Que aí finge vamos falar um exemplo. Pessoas que tá com Deus e não tá. Pessoas que pode se confiar. Defende pecado, né? Que amizade que você pega do Velho Testamento que você pode confiar, uma amizade. Uma amizade do Velho Testamento. Eu pegaria Davi e Jonatas. Porque já mesmo Jonatas e Davi, Saul perseguindo Davi, Jonatas foi fiel a Davi. Porque, não ao pai. Porque Jonatas sabia que Davi era homem fiel de Deus. ao Senhor. E ele também, ele ensinou Davi a lutar. E a Bíblia tem que confiar a homens idôneos. Que capaz de ensinar homens puros, santos. Velho Testamento. E eles foram. Aí depois que Davi aprendeu a lutar, Davi ensinou as coisas pra Jonas também que ele sabia. Aí quando Saul começou a perseguir ele, o Jonas se lançava na frente pra ele não fazer quando a Bíblia disse que caíra, sabe, pra pôr os ciúmes de Saul. Aí ele não deixou, o Jonas chegou em Davi e falou, meu velho quer te matar. Não sei o que lá. Aí quando ele foi matar, Jonas entrou na frente, calmou o velho. E quando o Saul começou a colocar várias rascadas para Davi, um dos exemplos dos prepúcios mesmo. Vou te dar Mical. Cara, armou, mas aí Davi trouxe os prepúcios, mas trouxe Saul mesmo. tinha temor. Porque o Senhor Deus estava com Davi, mas o que adiantava? Ele ter temor na hora, mas depois ele endurecer o coração. E ele ficava endurecendo o coração. Entendeu? É a mesma coisa que aconteceu com Moisés e o povo. Eu lembrei de Moisés também. Tanto quando Moisés saiu do Egito, depois que Moisés estava no deserto, com o povo 40 dias, né? Era passeio, ficou 40 anos. Porque o povo murmurou. E a Bíblia diz assim, que tudo que vocês for fazer, façais tudo sem murmuração. Se levantaram ainda contra Moisés ainda para acabar. Queriam tirar Moisés de líder. Igual Lúcifer fez com Deus. Igualzinho. Queria tirar Deus do trono e eles queriam tirar Moisés da liderança. Eles queriam matar Elias também, o povo. Misericórdia, né? Fala alguma coisa? Não ia falar não, você ia falar tudo, você ia falar mesmo. Pois aí, essa barra aí. Que barra? Essa barra aí. Deixa eu barra aqui. Então, pessoal, a gente falou um pouco dessas coisas porque tá surgindo muito falso cristão que tá chamando a gente de
de falso profeta, né? Só que falso profeta não prega contra o pecado, né? Falso profeta vai sempre querer massagear o ego das pessoas. Essas pessoas né? que falam é tudo invejosa. E também é mandado de povo de região do estado de São Paulo e também da mídia. São mandados desse povo aí. E também, não somente isso, mas os falsos profetas, ele sempre, a Bíblia mesmo já fala em 2 a Pedro 2. Eles têm característica das obras da carne. Sim, a pessoa que distorce a palavra, a pessoa que nega que é possível você viver em santidade, tudo isso daí é negócio de falso profeta, anticristo. É que nem 1 João, você entendeu? 1 João 4 fala, ele fala assim, que aquele que escuta vocês têm o espírito da verdade, que aqueles que não escutam vocês, eles têm o espírito do erro. Olha, porque eles são errantes. Exatamente. Então, o falso cristão, ele não é perseguido, irmãos. O falso cristão, ele fala palavrão, xingue, você vai falar ainda a pessoa, ainda quer estar certa. Faz sexo do casamento. Faz tudo que é de errado. Aí, o que acontece? A pessoa começa a dar desculpa falando que a gente está julgando e que isso é pecado. Onde está escrito na Bíblia que julgar é pecado? Aí um exemplo que eu vou dar, se a pessoa cair... Você não quer Deus que está mandando julgar. Um exemplo, se o irmão aqui cair, mas isso não vai acontecer. Se ele cair com uma mulher que ele quer casar e tá com ela, um exemplo, ele tá noivado. Aí ele e a menina não vigia, ele caiu já em sexo, ele já tem que ir logo pro casamento. Ele não tem que ficar enrolando. Porque se ele ficar abrasando e fazendo as coisas, é sexo se você cai em ira, em desobediência. Então se você ficar enrolando, isso é pecado. Você entendeu? Então por isso que tem que casar logo. Aí você está em processo de casamento. Aí se você já for para casar, você tem processo de casamento. Aí tudo bem, o Senhor vai perdoar e pronto. Aí o sexo vai ser santo. Você caiu, tem perdão. Mas é o seguinte, já casa e já fica sexo santo. Mas se você ficar enrolando, aí já é pecado de ira mesmo. Tem aqueles lucros que são... E outra coisa, tem uns que nem quer casar. E alguém que são casados... E tá em sexo início também. Isso mesmo que eu ia fazer. Que são casados, faz sexo, faz muita... Eu vou falar, oposições que não pode. Que Deus não... Te agrada. Te agrada. E faz sexo naquelas partes que Deus não... Te agrada. Então. Bem? Entendeu? Tá pegando, tá baixando o negócio aí. Então, só pra falar. Então, quem está certo, quem está noivando, quem está em santidade, vai casar, faz certinho, você entendeu? Coisa certinho. Tem pessoas que eu já conheci que tem na igreja incesto, muitas pessoas não acreditam nisso, tem muitas pessoas que acreditam nisso. Segura aí, irmão. Porque já pegaram pessoas já nesse caso. Mas tem outros que não acreditam porque não quer. Então, são muitas coisas. Esse tempo tá pior que Roma, que Sodoma e Gomorra, que Roma, que esses lugares. Assim, esse tempo Deus usou. Vou mandar áudio pra ele. Deus usou eu para falar. Deus usou eu para falar no. Segura aqui rapidinho. Deus usou. Acho que tá acontecendo aqui coisa. Pera aí, irmãos. Deus usou eu para falar esses tempos do final do ano passado para esse ano, que muitos pastores iam ser desmascarados e também ia ter muito incesto dentro da igreja. E muitos pastores foram presos, pessoas membros fazendo sexo com o próprio parente, pastor também fazendo coisa com parente. Então tem acontecido muito isso. Familiares, as pessoas, você entendeu? Fica disperso. Então, não só essas coisas, tem outras depravações. Às vezes também pastor com 3 mulheres, membros no meio de orgia. Você entendeu? É muito. Pessoas saindo com travesti. Nossa, você falar isso, pastor. Você entendeu? Então é muito. O irmão ali pode falar, o C, varão, fala aqui um pouco aqui. Sobre o negócio de pessoas. Pastor que sai com travesti. Que você sabe algumas coisas. Fala aí um pouco. Esse assunto é bom abordar porque é difícil a gente falar algumas partes disso. Irmãos, e se tiver algum embasamento bíblico eu vou falar, pode falar aí. Homens casados, né? Por que tem embasamento bíblico, né? Que sai com travesti, né? Que tem sua esposa, né?
que sai, que vai, tem sua esposa. Não é? Imagina aqueles que vai orgia com travesti. Deixa sua esposa em casa e vai pegar travesti. E muitas vezes esse homem casado, o travesti, desculpa falar, o homem casado ele é passivo. E o travesti é ativo. A maioria. A maioria. A maioria. Entendeu? Então, como eu que saí da homossexualidade, já peguei homem casado. Vou falar algo rasgado. Pode falar, irmão. Eu peguei o rapaz que ele tinha filha. Tava dentro da igreja. Né? Mas só tava por ir, porque liberto não era. Né? É. Então, esse assunto, ele é muito longo. Pode falar, irmão. E fala também como que uma pessoa que sai dessa vida, como que é o processo de libertação do seu testemunho para passar para eles também, conforme baseado na palavra também. Conforme baseado na palavra de Deus, mas... A palavra de Deus, ela fala sobre o que... Rapidinho, só antes de você falar. Antes do irmão falar, rapidinho, antes do irmão falar, fala na palavra de Deus também como uma pessoa pode ser liberta junto com o seu testemunho, fala na palavra de Deus junto com o testemunho do irmão, baseado na palavra de Deus, como uma pessoa pode ser liberta, né, com o testemunho do irmão junto com a palavra de Deus com baseamento, né, e eu ia falar outra coisa, e como que você orou e jejuou assim, que pra você, como quanto tempo você ficou, foi moldado, que você viu que você foi liberto completo, né? Nessa área. Se você não souber falar, lembrar uma passagem bíblica, na hora que vir eu falo junto, na hora que você estiver falando. Fique em paz. Bom, o processo... Não, você pode falar, você fala, depois você fala depois de novo. O processo da libertação dessa área, que irmão, eu vi nessa vida, a Jéssica veio, muitas pessoas veio dessa vida. Eu vou dar um respaldo, Jeremias 18. A Bíblia desce a casa do oleiro, que ele fala que ele vai quebrar o vaso e fazer um vaso melhor. Isaías 45, 40 e pouco, não é? Ele fala assim: ai de você, caco de vidro, caco de Baal, quem é você para questionar quem o criou? Então, vamos dizer assim que você questionava, doeu? Vou falar que não doeu, porque você renunciar a tudo, você foi quebrado e feito de novo. Sim. Entendeu? Então, eu vou falar um pouquinho. Então, essa área da homossexualidade, irmão, pra você ser liberto, primeiramente você tem que querer. Se você veio para... Eu falo no meu caso, eu vim para Jesus. No meu caso, eu vim para Jesus. Ele não tá mais, tá bloqueado. Eu vim para Jesus. Eu fui pro ministério 19/12/97. Conversa com ele no chat, hein? Eu fui pro ministério que eu não tive muita ajuda pra me ajudar pra ficar firme para ficar firme na presença do Senhor, pra não voltar a essa área. 19/12 de 1997. Então, nossa, vai ser em dezembro? Sim. Essa área, ela é... Pra gente que veio, ela é difícil. Pra Deus não, mas pra gente é difícil. Porque a gente que veio dessa área da homossexualidade, como eu vim da homossexualidade, a gente tem que renunciar, irmão, à carne. A gente tem que renunciar às nossas vontades. Porque Deus, ele fala em 1 Romanos capítulo 26, 27, 28, que esse é um sentimento perverso, um sentimento maligno, né? E a gente, lógico, a gente dá um lugar para nossa carne, para nossa concupiscência da nossa carne, e o diabo ele entra, porque o diabo ele se alimenta do pecado. Que nem você falou isso, já vem, que não falei, Gálatas 5:24, que ele fala que como Cristo se crucificou, a Bíblia diz assim que as pessoas têm que crucificar as suas carnes para andar no Espírito. Você entendeu? O que ele está falando aí? Gálatas 5 fala, Gálatas 5, né? Que fala que como Cristo se crucificou, a gente tem que crucificar a nossa carne junto com Cristo. Entendeu? Então é uma luta, irmão. É a luta do Espírito contra a carne. Sim. E ele fala, quem está no Espírito está acima da lei do homem e do pecado. Entendeu? Então, meu processo foi até hoje a gente passa pelo processo, né, irmão, de transformação, né? E eu falo assim que é o jejum e a oração, persistência que
me deixa em pé, né? E a vigilância, né? Que a gente tem que ter primeiramente. Entendeu? É igual um rapaz aí que mandou mensagem pra mim perguntando como que faz pra ser liberto, o que eu fiz pra ser liberto, mandei o áudio pra ele. Primeiramente, irmão, tem muitos que não querem ser liberto. Não é só pessoas da homossexualidade, não. Não. É pessoas héteras do mundão. Pessoas hétero, pessoas que viciadas em mulheres, bissexuais, pessoas que vou citar aqui, pessoas que vivem presas na masturbação, na pornografia. Entendeu? É homens que pegam mulheres demais, é homens que saem com várias mulheres, é pessoas que, jovens, que não pode ver uma mulher que já fica doido, entendeu? Isso é tudo com concupiscência da carne, que o diabo se alimenta, que o diabo se alimenta do pecado da pessoa. Entendeu? Onde o bicho não camou fogo não consome. Isso mesmo, Quer dizer, entendeu? Se o bicho tá ali, tá fazendo o quê? Ele se alimenta do pecado. E é que o salário do pecado é? A morte. Então, irmão, o que eu falo da vida que eu vi da homossexualidade, que o principal é a persistência, irmão. O jejum, você jejuar, muitas das vezes eu já fiz jejum, já fiz propósito de meses, entendeu? De jejum. O desejo homossexual não sai de uma hora para outra. Deus ele vai arrancando através da sua persistência, através da sua busca, através de você querer o Senhor na sua vida. O Senhor ele faz a obra. Deus ele arranca todo desejo homossexual. Sabemos que não é de uma hora para outra. Entendeu? Deus ele arranca todo sentimento perverso, todo sentimento que você sente por outro homem. É a mesma coisa que a Jéssica, que tinha sentimento por mulher, desejava mulher. Deus arrancou isso do coração. Deus arrancou do interior dela, porque isso aí tá no nosso interior. Porque ela quis. Quem crê em mim, mesmo que tiver morto, viverá. Porque ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. E a gente tava morto o quê? Pelo pecado. Né? Porque a gente era dominado pelas nossas próprias concupiscências. Então a gente tava morto. Entendeu? Aí por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Então quando a gente estamos com ele, quando a gente crucifica a nossa carne, a gente tem vida. Entendeu? E abundância. E a gente tem, quando a gente também andamos em espírito. Em Provérbios 3 ele fala, se você andar em vida, andar certo em vida e falar assim, não sei que sua vida vai ser mais prolongada. É isso mesmo. Entendeu? Então, para homens que homens que é casado, que sai com travesti, irmão, eu conheço várias pessoas, né, casos de pessoas que saem com o rapaz é casado com sua esposa, tem seus filhos, mas pega travesti. Pra mim isso é falta de vergonha na cara, né? Porque se Deus deu uma família, pra que você vai querer pegar travesti? Que nem mulher é, né? É homem, entendeu? Mas a luta é todo dia. Só que a questão tem a diferença daqueles que quer ser liberto e daquele que dá desculpa para não ser liberto. Entendeu? Que tem muitos que dá desculpa. Tem muitos que... É que nem ele fala, filho meu, não te esqueça da minha lei. E no teu coração guarde os meus mandamentos. Porque por eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampares de benignidade, e a fidelidade ata o teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. Acharás graça ao bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te esqueça no teu próprio entendimento. Reconhece todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor e aparta-te do mal. Então, a gente que vem para Cristo, a gente tem que se apartar do mal. Porque se você tá em Cristo, você não pode viver pecando, né? O Senhor fala, acho que é 1 Pedro, 1 João, que aquele que fica pecando é do quê? 1 João 3. João 3, aquele que fica pecando é do? É do diabo. É a palavra do Senhor que fala que a pessoa que vive pecando é do diabo.
E aí? Vai querer questionar a palavra do Senhor? Entendeu? Então, meu processo é esse, irmão. Deus usou várias pessoas lá de Mogi das Cruzes, onde que eu moro, né? Que eu creio que eu vou vir morar pra cá. Entendeu? E a questão é que Deus colocou pessoas pra me ajudar em oração. Só que a maioria das vezes fui eu que quis ficar de pé. Fui eu que não quis voltar pra homossexualidade. Porque tive várias oportunidades. Um moço uma irmã que era no ministério dela, onde que ela congregava. O homem lá que era casado com uma mulher que tinha sua esposa, ele me chamou pra ir pra um hotel. Eu quase caí. Credo. E aí? Credo. Só que eu tava o quê? No começo da minha caminhada com Cristo. Entendeu? Depois que a gente fala, não, eu não quero, e de coração pro Senhor, o Senhor faz a obra. Entendeu? E aí? Antes de ser convertido pra Jesus, o rapaz lá da rua lá, que é alemão, eu quis pegar ele. Eu quase peguei ele. Misericórdia, hein? Ele era casado com a japonesa. Né? Misericórdia, E quando teve um domingo que eu tava indo pro culto, ele assobiou pra mim. E aí? Ideia? Entendeu? Então, essa área, pessoas acham que, você vê, vamos falar, você vê um homem ali, né? Ele não tem jeito de homossexual. Fih, mas você não sabe. Você não conhece ele no dia a dia. Entendeu? Você não conhece ele no dia a dia. Só o Senhor conhece ele. Entendeu? Então, essa área da homossexualidade, irmão, se a pessoa não tiver persistência, não tiver vergonha na cara e não querer, ela não vai ser liberta. A mesma coisa as pessoas que usam droga, né? Porque é um vício, né? A pessoa fica viciada na abstinência, né? Sim. E igual a pessoa que vive na prostituição. É como se fosse. É como uma abstinência também. É uma abstinência, porque você tá dando o seu corpo. Entendeu? Pra fazer aquilo. Quer saciar Ela vontade carnal. Ela quer saciar a vontade carnal. E quando você termina de saciar a sua vontade carnal, você tem aquele vazio ainda. Angústia, né? Aquela angústia, porque o que só pode ser preenchido, essa angústia, esse vazio, só o Espírito Santo, só Jesus que pode preencher. Quem for com mulher samaritana, se te der essa água pra beber, você nunca vai querer mais outra. Você não vai querer mais essa água do. Aqui você liberta. Nossa, você é profeta. Vou pra ele. Então, a área da homossexualidade, irmão, no meu caso, foi isso. A persistência, o jejum, a oração. Deus ele vai mudando, Deus ele vai libertando, Deus ele vai fazendo. O primeiro passo é você sair do pecado. Né? Tem pessoas que falam, eu quero ser liberto. Mas a pessoa não sai do pecado? A pessoa não sai da masturbação? A pessoa não sai da pornografia? Difícil, né? E como você quer ser liberto? Se você não sabe, se você fala que é viciado em mulheres, mas você vê um rabo de saia e você já tá pegando, já quer pegar? E aí, como que fica? Igual a mulher prostituta, né? Que Jesus falou com ela, né? Aqueles 5 que ela tinha e aqueles que ela tava não era dele. Não era dela. Mas Jesus falou, vai e não peque mais, né? Então, se vocês estão nessa live, se vocês que estão nessa live e aqueles que vão ver, eu tô contando um pouco da parte da homossexualidade, porque eu fui gay. Não sou mais. Eu sou homem. Deus me criou homem. Por um tempo, Satanás, e minhas vontades e o meu querer de se relacionar com o homem, eu fui preso por isso. Você tentou te escravizar. A Gabi tá falando? Sim. Não, Gabi, eu não me vestia com mulheres. Mas se eu não tivesse resgatado, porque vai fazer 5 anos que vem, uns anos atrás, eu creio que o diabo já teria me jogado pra me ser travesti. Porque o abismo chama outro. Entendeu? Então, eu falo pra vocês que estão nessa área, vocês que não são homossexuais, mas que são viciados em pornografia, né? Que pega várias mulheres, que vivem na pornografia, na masturbação, entendeu? O primeiro passo você ser liberto, é você sair dessas práticas. Você se arrepender de verdade, de coração, para o Senhor. Entendeu? E a diferença, irmão Gabi, pra mim, pro travesti, que o travesti o quê? Ele quer ser uma mulher, muitas vezes deixa o cabelo crescer, ou coloca peruca, coloca roupa de mulheres, coloca, como que eu posso dizer, hormônios,
E o lugar que foi se prostituir. Porque eu não fui travesti, mas eu me prostituí. Eu era um prostituto porque eu dava o meu corpo. Pra se deitar com outros homens. Já fiquei com mulheres, mas não sentia nada com mulheres. Você chegou a passar maquiagem? Não, nunca cheguei a passar maquiagem, entendeu? Mas eu, quando eu era pequeno, igual eu já contei, eu tinha um rapaz aqui, nem sei se ele é gay, ele mora acho que em Caraguá. Ele brincava, ele tinha jeito de afeminado, né? Eu colocava toalha na cabeça pra fingir que eu era mulher. Misericórdia. Você tem noção da situação? Misericórdia. E antes, quando eu morava na Vila Natal, minha mãe me levou no psicólogo. E a psicóloga falou pra minha mãe: mãe, você vai ter que aceitar o seu filho do jeito que ele vai ser. Olha, psicólogo fazendo bem. O quê? O diabo usou Negócio de psicólogo aí o diabo usou a boca dela pra falar pra minha mãe, entendeu? Só que, tipo assim, eu não sentia atração por homem. Eu comecei a sentir atração por homem quando eu quis. Comecei a me interessar na masturbação. E o certo mesmo foi quando eu tive a minha primeira relação sexual com homem. Que foi várias vezes, viu? E eu conto, não tem medo de falar não, viu? E porque o meu pecado é exposto. Tem música escondido, né? Tem música esconde atrás da Bíblia, né? E pensa que Deus deixa oculto, né? Tem o irmão aqui, o apóstolo Patrick, Deus ele revelou oculto, viu, irmãos? Olha pra você, viu, irmãos? Tem coisa que Deus revelou na vida dele pra mim que só Deus sabia, entendeu? Então, não adianta você querer pregar. Na sua vida, né? De música que Deus já usou ele pra falar, entendeu? Também. Entendeu? As pessoas que você conhece, você nem falou. Sim, entendeu? Nada e eu orei ou conversei com as pessoas. Entendeu? E tem pessoas que acham que vai ficar atrás da Bíblia, que Deus vai revelar oculto, vai achando, tá? Deus ele revela oculto, tá bom? É bom também você cada vez mais você buscar o dom de revelação, discernimento também. A revelação. O Senhor já tá desenvolvendo já a intimidade do seu chamado na sua vida. É bom você entendeu? buscar mais. Então, a questão da minha vida foi isso, Gabi. Eu não me vestia como mulher, mas eu me relacionava com mulheres, tive relações sexuais com mulheres, já beijei, só que relações sexuais eu só tive com homens, entendeu? E hoje, na glória de Deus vai transformando, Deus vai arrancando, e Deus vai fazendo uma força, né? Você tentava fazer com mulher, mas você sentia força. Não, assim. porque o Satanás já praticamente já tinha conseguido. Ele ia te jogar mesmo no homossexual. Entendeu? Então, por quê? Quando eu era pequeno, quando minha mãe tava grávida, minha mãe falava que ela queria menina. Que as pessoas falavam que a barriga da minha mãe era muito redonda. Olha, tá querendo amaldiçoar. E as pessoas achavam que eu era menina. Porque minha mãe, ela queria menina. Entendeu? Então, eu já brincava com coisa de menina, já brincava com esmalte, cabelo. Entendeu? Coisa de menina, entendeu? Então o diabo o quê? O diabo já foi. Tipo assim, começou a profetizar pra Pombagira. É Pombagira. E a Pombagira começou a... E minha família já não tinha base cristã, já não tinha, né? Começou a profetizar pra Pombagira, a Pombagira já aproveitou. Foi e pegou, entendeu? Que tava, tipo, rodeando a vida da sua mãe, tipo, a Pombagira tava rodeando a vida da sua mãe, já aproveitou a maldição que ele estava lançando no ventre de sua mãe, que era o C. E já aproveitou e pegou pra usar você como mulher. Entendeu? Então... Os caras dizem assim que a maldição sem causa, ela é, como que fala em Provérbios ou em Salmos? Que a maldição sem causa, ela não vem. E aquela parte que Deus fala que a maldição... Salmos fala assim que a maldição vem pra aqueles que... Eu não sei se fala da água ou da andorinha. Que fala que vem sim, se a pessoa não vigiar. Mas e também, irmão, ó... Não sei se é Salmo 118, 119. E aí, 118, 119, irmão, Provérbios alguma coisa. E aquela parte que Deus fala que Deus ele visita a morte, como que é? A geração, e que Deus ele fala que ele visita a quarta geração, né? Deuteronômio 7, 9. E tem... Aqueles que guardam e são fiel, guardam os mandamentos do Senhor Deus eterno. E aqueles que guardam os mandamentos do Deus eterno e é fiel, aqueles que guardam os mandamentos do Deus eterno e é fiel, guarda a palavra e faz tudo certinho à vontade de Deus, ele fala assim que vai guardar até a quarta geração. E aí já fala o ao contrário também. Ao contrário, quem não guarda vai sempre até a quarta maldição das pessoas que não guardam vai ser amaldiçoado. Então quer dizer que se uma família se completa em Efésios 5, tanto nos evangelhos de Jesus e também em Colossenses 3, que fala assim, todas as pessoas que estiverem nas obras da carne, a ira do Senhor vai estar em cima da cabeça deles. O que é maldição?
Então, Quem desobediência. é isso mesmo. Então, irmãos, é muito importante os pais, né, que tem seus filhos, ele brincar eu vou brincar com coisas de menino, irmão. Coisas de menino. Entendeu? Vigiar o que o seu filho ou sua filha tá fazendo, entendeu? Então, eu conheço uma lá onde que eu moro, por enquanto, né? Que ela brincava de futebol, mas ela não virou sapatão, mas... Mas tem muitos casos que, igual muitas jogadoras de futebol, a maioria são sapatão. A maioria são sapatão. Entendeu? Eu não sei o que acontece, que a pombagira pega elas de uma forma que elas começam a gostar de mulher, entendeu? Aqui tá a Jéssica aqui, que foi isso, mas ela é liberta, transformada hoje. Graças a Deus. Entendeu? E o irmão dela que nunca se envolveu, mas tem um testemunho. Nossa, irmão. Forte. Nossa, irmão. Nossa. Entendeu? Nossa, mas o meu testemunho é esse. O meu pecado é exposto. Só que eu sou purificado e eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Nossa. E a questão que... Nossa, irmão, você é engraçado. E a questão de quando eu prego contra o pecado, porque eu não vivo no pecado. Essa parte foi engraçada, as mulheres que jogam futebol, essa parte. Entendeu? Mas o que eu tô falando, irmão, mas é verdade. A maioria é sapatão. Não, o jeito que você falou foi engraçado, não aguentei. Daí, exato. Entendeu? Então, esse é o processo de quem quer ser liberto de qualquer tipo de pecado, irmão. Entendeu? Esse é o processo, jejum, oração, persistência, se arrepender de coração, né? Como o irmão falou de Davi. Davi, ele pecou, ficou um ano. Depois ele se quebrou. Ficou um ano achando que nada aconteceria. Ele falou um salmo mais bonito, né? O Salmo 51, ele fala, não sei se é o versículo 11 ou 12, que ele fala assim, que o Senhor não resiste, o Senhor Jesus não resiste um coração quebrantado. Entendeu? Né? Então, Davi ficou um ano achando que nada ia acontecer. Deus enviou o profeta dele que vivia em santidade, temor ao Senhor, vivia o seu chamado e Deus usou o profeta Natan para repreender ele. A partir daquele momento, ele se arrependeu. Isso diz em Efésios 5:11 que todos aqueles que estão na posição em santidade têm que julgar as obras das trevas, tem que julgar as obras das trevas infrutífero, tem que julgar as obras das trevas, tem que julgar as obras das trevas infrutíferas ou infrutuosas, e não saudar e nem acompanhar ou ficar perto das pessoas que estão com obra das trevas infrutuosas, alguma coisa assim, infrutíferas ou infrutuosas, julgar as obras das trevas infrutíferas, infrutuosas, e tudo que eles fazem de torpe não tem como se ocultar, porque se manifestar, que nem você falou agora, se manifesta a luz. Sim. Entendeu? Então, Davi, ele reconheceu o seu pecado, se arrependeu, né? Porque Deus sabia que ele pecou, irmão, mas o coração de Davi, né? E Deus sabe que Davi era o segundo coração de Deus, né? Sim. Homem segundo o coração de Deus. Então, vocês, pessoas que vivem nessa vida, que estão nessa vida, que estão na prostituição, estão na masturbação, na pornografia, se você quer ser liberto, você primeiro tem que dar o primeiro passo, não cometer mais a prática, entendeu? Ir pro jejum, pra oração, se arrepender de verdade de coração. Só que Jesus, vai a vontade de Deus mesmo, porque a maioria de todos os homens de Deus da Bíblia também, e outros também dessa época, e os servos também de Deus, todos os homens de Deus dessa época aí, da Bíblia, todos os homens de Deus dessa época agora que vive cada um, né? O seu chamado também, né? E também servos de Deus, todos são segundo o coração de Deus. Mas o seguinte, o quê? Que as pessoas vivem seu chamado, né? Quem é segundo o coração de Deus vive, né, o seu chamado, né? E outras pessoas também vivem o chamado de Deus. É que nem foi falado agora de Efésios, que você tem que julgar as obras das trevas infrutuosas e não bem dizer, nem acompanhar, e nem saudar, e nem ficar perto e andar com essas pessoas com as obras infrutuosas, infrutíferas,
das obras das trevas. Ele fala assim que para você julgar as obras das trevas infrutuosas, nem acompanhar nem essas pessoas que estão nas obras das trevas infrutuosas, infrutíferas, nem acompanhar essas pessoas, e sim julgar as obras das trevas infrutíferas, frutuosas. E nem acompanhar e nem andar com a pessoa, e nem saudar. E também ele fala assim que eles fazem as coisas torpes, nas escondidas nas trevas. Ele diz assim que nem foi falado que vem. Aí a luz vem, é revelado. Não tem como querer esconder do Senhor. Entendeu? Então, eu também já escutei muita palavra de maldição, né? Os outros xingando eu quando era pequeno. Ah, seu boiola, seu bicho, ah, seu que. Então, isso é maldição. foi tipo profetização ao contrário. Deus ele fala que a nossa boca tem o poder do quê? De abençoar aí? Provérbios. Amaldiçoar. Então, tem pessoas que usam a sua boca para amaldiçoar, entendeu? Mas aqueles que estão em Cristo não pega, viu? A Bíblia porque fala que nem feitiçaria nem maldição vai pegar. Como eu. Nem cantar nem feitiçaria nem maldição pegará na casa de pegará na casa de Jacó. Então, como minha família não tinha base, eu não estava perto de Deus, nem eu fui jogado nessa vida, eu não sou mais, fui resgatado. Jesus, ele purifica, ele liberta, ele transforma e leva para o céu. Quem quer? Essa pessoa também tem que analisar essa palavra, porque tem gente que distorce a palavra de provérbios. Ele está falando ali, tem provérbios que ele fala ali, conforme que você fala com a sua língua, ele fala tipo de uma colheita. Conforme que a sua língua fala, você vai colher conforme tanto o bem e o mal. Aí ele fala também, conforme a sua palavra que você falar, ele fala isso daí, ele está falando da colheita, ele está falando tipo uma colheita, o que a pessoa fala, ela vai colher. Então, conforme que ela fala de bem ou mal, ela vai colher. Mas é o seguinte, quando ele é guiado por Deus, a pessoa falou algo que vai acontecer de ruim, vai acontecer. Não adianta a pessoa querer, né? Mas eu entendi. Mas o que você quer dizer é que nem a pessoa falar na carne. Forçar. Entendeu? E maldiçoar mesmo, forçar. Sim. Que nem Balaão tentou e não conseguiu. Porque vai mais de conta, irmão. Nós estamos na presença de Deus. Uma pessoa quer jogar algo maldição contra a nossa carne, não vai pegar em nós. Porque a gente vai tá revestida de Cristo, né? Entendeu? Agora, aqueles que não estão na presença de Deus, muitas das vezes, pega, né? Quem não tá na presença. Entendeu? Igual eu não estava na presença e peguei, entendeu? Então, irmão, isso é um pouco do meu testemunho, que um dia eu vou fazer um testemunho completamente já falou completo. Já falei 2 vídeos, já contei meu testemunho, entendeu? Creio que vai edificar muita pessoa, entendeu? Também. Se a Jéssica for falar uma coisa aqui, não sei. Não? Então, o irmão aqui vai concluir um pouquinho aqui. Pode falar uma coisa. Pode concluir, irmão. Vou falar o quê? Dá para o Senhor. Então, irmãos, Pai Senhor. Dá Pai do Senhor também. Até depois de amanhã. Amém. Aqui o irmão aqui, ó. Glória. Eita, glória. Eita. Pai Senhor, bênçãos de Deus. Até. Paz do Senhor. Capaz de amanhã a gente fazer uma live de novo, viu? Ô, glória.